Olavo Ramalho estava prestes a fechar o negócio mais importante de sua vida. A sala de reuniões do 32º andar brilhava sob a luz fria das luminárias. A mesa de mármore preto refletia os rostos de executivos de terno escuro, todos falando de cifras que pareciam irreais. Milhões. Ações. A expansão internacional. Olavo sentava na cabeceira com a segurança de quem sempre vence. Para ele, o mundo era simples assim. Disciplina, ambição e zero distrações. Até que a porta se abriu. Não foi uma batida forte. Nem um gesto desafiador. Foi um pequeno empurrão tímido. E duas meninas entraram. Ninguém conseguiu explicar depois como elas haviam chegado até ali. Como atravessaram o saguão de mármore do Porto Maravilha, passaram pela segurança, subiram 32 andares e caminharam até a sala do homem mais poderoso do edifício. As conversas pararam. Os executivos se entreolharam. Olavo franziu o senho. As meninas avançaram alguns passos. Eram tão parecidas que era impossível distingui-las. Teriam uns 3 anos. Cabelo castanho claro preso em pequenos laços nas laterais da cabeça, um rosa, o outro amarelo. Seus olhos grandes, de um castanho intenso com reflexos dourados, varriam o ambiente com uma mistura de curiosidade e serenidade que não combinava nada com aquele lugar. Vestiam igual, um pequeno vestido amarelo brilhante sobre uma camiseta branca de manga longa. Suas mãos diminutas descansavam juntas à frente delas, como se estivessem acostumadas a esperar. Não pareciam com medo. Só decididas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Olavo apoiou as mãos devagar sobre a mesa. Quem deixou essas meninas entrarem? Ninguém respondeu. Uma delas deu um pequeno passo à frente. Seus sapatinhos fizeram um leve som sobre o chão brilhante. Olavo a observou com evidente irritação. Aquilo era uma interrupção absurda. Ridícula. Este não é lugar para crianças, disse com frieza. Onde estão os pais de vocês? As meninas se entreolharam. A que usava o laço rosa falou primeiro, com uma voz suave, mas clara. O senhor é Olavo Ramalho? A pergunta caiu na sala como uma pedra na água. Alguns executivos trocaram olhares desconfortáveis. Olavo ergueu uma sobrancelha. Sou. Por quê? A outra menina, a do laço amarelo, levantou o rosto e o olhou diretamente nos olhos. E naquele instante, algo estranho aconteceu. Olavo sentiu um desconforto inexplicável. Havia algo naquele olhar. Algo familiar. Mas ele ignorou. Segurança, disse, girando-se para a porta. Tirem essas meninas daqui. Foi então que a primeira menina deu mais um passo à frente. Sua voz era pequena. Mas as palavras atravessaram a sala como uma faca. Mamãe diz que o senhor é nosso pai. O ar congelou. Ninguém respirou. Olavo ficou imóvel. Seus olhos voltaram para as meninas, e desta vez, as olhou de verdade. Os olhos castanhos com reflexos dourados. O tom do cabelo. A forma do rosto. Uma lembrança enterrada no mais fundo de sua memória começou a abrir caminho, como uma rachadura no gelo. Mas antes que pudesse falar, a segunda menina acrescentou algo que ninguém naquela sala jamais esqueceria. Mamãe não tem comida. A frase foi tão simples. Tão devastadora. Que até os executivos mais frios sentiram um nó na garganta. Olavo Ramalho, o homem que havia construído um império de milhões, sentiu pela primeira vez em muitos anos que o chão havia sumido debaixo de seus pés. Porque naqueles olhos ele havia reconhecido algo que acreditava ter deixado para trás para sempre. A lembrança de Ana Clara. A única mulher que alguma vez amou. E a mulher que abandonou sem olhar para trás. Durante vários segundos, ninguém se mexeu. As palavras da menina ainda paravam no ar como um eco impossível de ignorar. O vice-presidente financeiro pigarreou suavemente. Senhor Ramalho, talvez devêssemos continuar a reunião em outro momento. Mas Olavo não o escutava. Seus olhos seguiam cravados nas gêmeas. Agora as observava com uma atenção quase dolorosa. A semelhança era inquietante. A forma dos olhos. A tonalidade clara do cabelo. A delicadeza do rosto. Era como olhar para 2 fragmentos de seu próprio passado. E então o passado começou a voltar com força. Uma pequena cantina universitária na UFRJ. Uma risada luminosa. Uma promessa feita em voz baixa. Um dia você vai ter tudo o que sonha, Olavo. Mas me promete que não vai esquecer quem você é. Olavo havia sorrido naquela noite. E havia prometido. Mas as promessas são frágeis quando aparece a ambição. A carreira. O dinheiro. O poder. Olavo piscou, voltando ao presente. As meninas ainda estavam diante dele. Pequenas. Pacientes. Esperando. Quem trouxe vocês aqui? Perguntou, a voz menos firme do que de costume. A do laço rosa respondeu com naturalidade. A gente veio. Sozinhas? A outra assentiu. O moço do elevador nos ajudou.
Um murmúrio percorreu a sala. Olavo passou uma mão pelo rosto. Aquilo era absurdo. Duas meninas pequenas não podiam simplesmente aparecer no andar executivo do edifício mais exclusivo do centro do Rio. No entanto, ali estavam, de pé diante dele, olhando como se o conhecessem. Como se esperassem algo dele. Olavo se inclinou levemente para a frente. Onde está a mãe de vocês? As meninas baixaram o olhar pela primeira vez. Está em casa, disse uma delas. Que casa? A menina apertou os dedos em seu vestido amarelo. A casa onde a gente mora. Como se chama a mãe de vocês? As duas responderam ao mesmo tempo. Ana Clara. O nome caiu sobre Olavo como um golpe invisível. Por um instante, o barulho do mundo desapareceu. Só aquele nome. Ana Clara. Mamãe nunca fala mal do senhor, disse Giovanna suavemente. Diz que todo mundo comete erros. Olavo sentiu um nó no peito. Porque sabia algo que as filhas ainda não entendiam. O que ele havia feito não tinha sido apenas um erro. Havia sido uma escolha. Mamãe está muito doente, disse então Letícia, com uma voz mais baixa. Olavo sentiu o coração dar uma pancada seca. Ela não comeu há 2 dias, acrescentou Giovanna. Um calafrio percorreu sua espinha. Pela primeira vez em muitos anos, ele não soube o que fazer. O silêncio na sala já não era desconfortável. Era pesado. Os executivos haviam parado de fingir que aquilo era uma simples interrupção. Todos entendiam que estavam presenciando algo profundamente pessoal. Algo que nem o dinheiro nem o poder podiam controlar. Olavo respirou fundo. Quantos anos vocês têm? Letícia levantou 3 dedos. Giovanna imitou o gesto. 3 anos. Olavo fez um cálculo rápido na mente. E o número se encaixou bem demais com uma data que ele havia tentado apagar. O último dia em que viu Ana Clara. Ele se lembrou daquele momento com uma clareza cruel. Ela estava de pé diante dele na pequena casa que haviam dividido no Santa Teresa. Os olhos cheios de lágrimas. Olavo, a gente não pode continuar ignorando isso. Ele já usava terno naquele dia. Já falava como um homem que havia tomado uma decisão. Não é hora de ter família, Ana. Mas é nosso filho. Nossa filha. Olavo havia evitado olhá-la nos olhos. Estou prestes a assinar o contrato mais importante da minha vida. Se eu me distrair agora, tudo vai desmoronar. Ana Clara havia dado um passo em sua direção. Isso não é uma distração. É a nossa vida. Quando tiver estabilidade, volto. Mas as palavras às vezes são apenas desculpas. E ele nunca voltou. Até agora. Olavo fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, as meninas ainda estavam ali. Onde vocês moram? Perguntou. Perto da padaria, respondeu Letícia. Onde às vezes nos dão pau. O comentário foi tão simples que levou alguns segundos para o verdadeiro significado atingir os presentes. Davam pão para elas. Olavo sentiu uma pressão no peito. Um dos executivos baixou o olhar, desconfortável. Giovanna acrescentou algo mais. Às vezes, mamãe diz que não está com fome. A gente sabe que está, completou Letícia. Por que ela diz isso? Perguntou Olavo. As meninas responderam como se fosse óbvio. Porque só tem comida para a gente. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. As cifras milionárias da reunião pareciam absurdas agora. Ridículas. Olavo olhou para as mãozinhas das meninas. As mangas de suas camisetas estavam um pouco gastas. Seus vestidos amarelos estavam limpos, mas claramente remendados. Alguém os havia cuidado com amor. Ana Clara sempre havia sido assim. Orgulhosa. Forte. Capaz de suportar tudo antes de pedir ajuda. Olavo sentiu a garganta se fechar. Por que vieram aqui? Perguntou, a voz mais baixa. As meninas se entreolharam. E então Letícia disse algo que fez o coração de Olavo parar por um instante. Porque mamãe não consegue mais sair da cama. E porque a gente disse que ia procurar nosso pai, acrescentou Giovanna suavemente. A palavra ecoou na sala como um julgamento. Pai. Olavo Ramalho, o homem que havia construído um império financeiro, nunca havia estado presente para ouvir aquela palavra. E de repente, todo o seu poder parecia completamente inútil. Olavo respirou fundo. Então olhou lentamente para os executivos ao redor da mesa. A reunião acabou. A frase caiu como uma surpresa. O vice-presidente se inclinou confuso. Mas, Sr. Ramalho, estamos prestes a assinar a aquisição da... Olavo levantou uma mão. O gesto foi suficiente para silenciá-lo. Em menos de um minuto, a sala ficou quase vazia. Só restaram Olavo e as gêmeas. Ele contornou a mesa devagar e se aproximou delas. De perto, a semelhança era ainda mais evidente. A forma dos olhos. A tonalidade do cabelo. Até a pequena curva das sobrancelhas. Olavo se abaixou diante delas. Quando foi a última vez que ela comeu?
As meninas se entreolharam. Ontem ela nos deu a sopa dela, disse Letícia. Falou que já tinha comido antes, completou Giovanna. Olavo sentiu a culpa afundar no peito como uma pedra. Porque entendeu o que realmente havia acontecido. Ana Clara não havia comido. Havia dado tudo para as filhas e ficava em silêncio. Orgulhosa. Resistente. Como sempre havia sido. Como vocês chegaram até aqui? Perguntou. Primeiro pegamos o ônibus, disse Letícia. Depois andamos muito, acrescentou Giovanna. Olavo sentiu um calafrio. Andaram sozinhas pela cidade? As meninas assentaram. Mamãe nos ensinou onde ficava o prédio onde o senhor trabalha, disse Letícia. Disse que se algum dia acontecesse alguma coisa, a gente podia vir. Olavo sentiu que o mundo girava lentamente ao seu redor. Ana Clara havia pensado nisso. Havia deixado uma última porta aberta. Por que decidiram vir hoje? Perguntou ele. As meninas se entreolharam. E pela primeira vez seus rostos mostraram algo diferente. Preocupação. Porque mamãe não acordou essa manhã, disse Letícia em voz baixa. A gente chamou ela várias vezes, continuou Giovanna. Mas ela só respira muito devagarzinho. Olavo sentiu algo frio percorrer sua espinha. E pela primeira vez em muitos anos, o homem que controlava milhões de reais percebeu algo aterrorizante. Havia coisas que o dinheiro não podia deter. E se ele não agisse agora, talvez já fosse tarde demais. Olavo se levantou com uma rapidez que surpreendeu até as meninas. Tirou o celular do bolso. Discou um número com rapidez. Heraldo. Prepara o carro. Agora. Para onde vamos, senhor? Olavo olhou para as meninas. Para onde elas disserem. Desligou sem esperar mais perguntas. Então se abaixou novamente diante de Letícia e Giovanna. Pela primeira vez, sua voz não tinha a dureza habitual. Vocês podem me levar até a casa de vocês. As meninas assentaram imediatamente. A gente sabe o caminho, disse Giovanna com naturalidade. Olavo as observou por alguns segundos. Durante anos havia tomado decisões milionárias sem hesitar. Mas esta era diferente. Porque não se tratava de negócios. Tratava-se de algo que havia evitado enfrentar por tempo demais. Seu passado. Vamos, disse finalmente. As portas do elevador se fecharam lentamente. As meninas observavam fascinadas os botões iluminados. Era a primeira vez que estavam num elevador tão grande. Giovanna apontou para o painel brilhante. Parece uma nave espacial. Olavo não pôde evitar um pequeno sorriso involuntário. Aquela inocência contrastava brutalmente com o mundo ao qual estava acostumado. Quando chegaram ao saguão, o pessoal do prédio ficou paralisado. O homem mais poderoso da empresa caminhava em direção à saída acompanhado por duas meninas pequenas com vestidos amarelos. Ninguém se atreveu a perguntar nada. O automóvel preto já esperava em frente à entrada. O motorista abriu a porta traseira com rapidez. Olavo ajudou as meninas a subir. Elas se sentaram juntas, olhando para tudo com espanto. Os bancos de couro. As telas. As luzes suaves do interior. Para elas, aquele carro parecia algo saído de um filme. Para onde vamos? Perguntou o motorista. Primeiro tem que cruzar a Ponte Grande, disse Letícia. Depois passa pela padaria, acrescentou Giovanna. O carro deslizou pelas avenidas elegantes do centro financeiro. Arranha-céus. Lojas de luxo. Restaurantes caros. Era o mundo onde Olavo havia passado os últimos 10 anos. Mas pouco a pouco a paisagem começou a mudar. Os edifícios foram ficando mais velhos. As ruas, mais estreitas. Os anúncios luminosos desapareceram e foram substituídos por fachadas desgastadas e paredes com tinta descascando. Olavo começou a sentir um desconforto crescente. Não se lembrava da última vez que havia estado num bairro assim. As meninas, por outro lado, pareciam completamente tranquilas. Era o mundo delas. É por aqui, disse Giovanna, apontando para uma rua menor. O automóvel virou. E agora o contraste era brutal. As calçadas estavam quebradas. Algumas janelas tinham tábuas no lugar de vidro. Um cachorro vira-lata cruzou lentamente a rua. Ali, disse Letícia de repente. E apontou para uma pequena casa no final da rua. Era uma construção humilde, com paredes desgastadas e um pequeno portão de metal enferrujado. O carro parou. Olavo sentiu algo estranho no peito. Um pressentimento. Um medo que não estava acostumado a sentir. As meninas já estavam descendo do carro. Chegamos, disse Giovanna. Olavo saiu atrás delas. O ar cheirava a poeira e umidade. As meninas correram até a porta, empurraram-na com facilidade e entraram. Olavo ficou alguns segundos diante da soleira antes de cruzá-la. De fora, já parecia humilde. Mas quando entrou, compreendeu que a realidade era muito mais dura do que havia imaginado. O interior era pequeno.
Uma sala diminuta se conectava diretamente a uma cozinha ainda mais estreita. Os móveis eram velhos, alguns claramente consertados várias vezes. Uma mesa de madeira com duas cadeiras diferentes entre si, como se tivessem sido encontradas em lugares distintos. Sobre a mesa havia algo que fez Olavo franzir o senho. Um prato vazio e um copo com água. Nada mais. As paredes estavam limpas. Mas o tempo era evidente em cada canto. A tinta desgastada. Uma pequena rachadura percorrendo um canto do teto. No entanto, apesar da pobreza evidente, tudo estava arrumado com um cuidado que só o amor é capaz de manter. Mamãe está no quarto, disse Letícia. Olavo as seguiu pelo pequeno corredor. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Chegaram a uma porta entreaberta. As meninas entraram primeiro. Mamãe. Olavo cruzou a soleira. E o ar pareceu desaparecer de seus pulmões. Ana Clara estava deitada em uma pequena cama. O quarto era simples. Uma mesinha com um copo d'água. Uma luminária antiga. Uma janela por onde entrava uma luz fraca da tarde. Mas o que realmente atingiu Olavo foi vê-la. A mulher que havia amado anos atrás era forte, luminosa, cheia de vida. A mulher que estava à sua frente era uma sombra daquela lembrança. Seu rosto estava pálido, muito mais magro. Suas bochechas fundas mostravam claramente o desgaste do tempo e da falta de alimentação. Sua respiração era lenta. Devagar demais. Mamãe, sussurrou Letícia. Não houve resposta. Olavo sentiu que algo dentro de seu peito se rompia. Ele se aproximou devagar. Sua mente tentava encontrar uma explicação racional. Uma distância emocional. Mas não encontrou. Porque naquele momento ele não estava olhando para uma estranha. Estava olhando para a mulher que certa vez lhe havia dito: me promete que nunca vai esquecer quem você é. E ele havia esquecido completamente. Olavo estendeu a mão lentamente. Hesitou. Mas finalmente tocou a mão de Ana Clara. Estava fria. Fria demais. Sem hesitar, pegou o celular. Preciso de uma ambulância. Deu o endereço com rapidez. Quando desligou, olhou novamente para Ana Clara. Pela primeira vez em muitos anos, Olavo Ramalho sentiu medo de verdade. Medo de ter chegado tarde demais. O som da sirene rompeu o silêncio do bairro alguns minutos depois. Vizinhos se debruçaram pelas janelas. Outros saíram para a calçada. Em bairros assim, uma ambulância quase sempre significava má notícia. 2 paramédicos entraram com rapidez. Ao ver a cena, um deles se aproximou imediatamente da cama. Precisamos de espaço. Olavo se afastou, mas não saiu do quarto. Observou cada movimento. O paramédico verificou o pulso. Depois a respiração. Sua expressão ficou séria. Ela está muito fraca. A segunda paramédica olhou ao redor do quarto. Notou a mesa vazia. O pequeno armário. A ausência de medicamentos. Seu olhar voltou para Ana Clara com uma compreensão silenciosa. Provavelmente desnutrição severa, disse em voz baixa. As palavras caíram sobre Olavo como um golpe direto. Desnutrição. Enquanto ele havia assinado contratos milionários em restaurantes de luxo, a mulher que uma vez o amou havia lutado contra a fome. Os paramédicos começaram a preparar a maca. Letícia pegou suavemente a mão da mãe. Mamãe, a gente vai para o hospital? Um médico vai te ajudar, acrescentou Giovanna com doçura. Foi então que Ana Clara se moveu levemente. Apenas um gesto. Mas suficiente. Suas pálpebras tremeram. E lentamente os olhos se abriram. Confusos. Cansados. Mas conscientes. Primeiro olhou para as filhas. Minhas meninas, sussurrou com uma voz fraca. Mamãe, a gente está aqui. Então seus olhos se moveram. Procuraram ao redor do quarto. Até que pararam numa figura de pé junto à porta. Olavo? O tempo pareceu ter parado. Ana Clara olhava como se tentasse decidir se aquilo era real ou apenas um sonho. Sem raiva. Sem reproches. Só surpresa. Olavo deu um passo em direção à cama. Pela primeira vez em anos, não sabia o que dizer. Mamãe, disse Letícia com um pequeno sorriso. A gente achou o papai. Os paramédicos começaram a mover a maca com cuidado. A situação de Ana Clara não permitia perder tempo. Olavo observava em silêncio enquanto colocavam um cobertor leve sobre ela. A gente pode ir com ela? Perguntou Giovanna. O paramédico olhou para Olavo. Olavo respondeu sem hesitar. As meninas vão comigo. Saíram da casa pequena. O ar fresco tocou suavemente o rosto de Ana Clara. Os vizinhos observavam das calçadas. Uma delas, uma senhora mais velha, se aproximou alguns passos. Ana Clara, está bem? Estamos levando ela ao hospital, respondeu o paramédico. A mulher suspirou com tristeza. Essa menina sofreu muito. Sempre sozinha com as crianças.
As palavras chegaram claramente aos ouvidos de Olavo. Sempre sozinha. Ele pegou Letícia e Giovanna pela mão e as conduziu até o automóvel. A sirene voltou a soar enquanto a ambulância avançava pelas ruas do bairro. Durante os primeiros minutos, ninguém falou dentro do carro. As meninas acompanhavam as luzes vermelhas pela janela. Então Olavo rompeu o silêncio. Por que a mãe de vocês nunca vai me procurar? Letícia respondeu com a naturalidade de uma criança que simplesmente repete o que ouviu muitas vezes. Porque ela dizia que o senhor tinha uma vida importante. Que não queria atrapalhar, acrescentou Giovanna. Olavo sentiu o peso daquelas palavras. Foi isso que ela disse. Também dizia que o senhor tinha um grande coração, continuou Letícia. Só que estava muito ocupado, completou Giovanna. Olavo baixou o olhar. Havia uma noite distante que ele nunca havia esquecido de verdade. Ana Clara, sentada diante dele naquela velha cantina da faculdade. Ela sempre acreditava nas pessoas, mesmo quando não o mereciam. Mamãe nunca fala mal do senhor, disse Giovanna suavemente. Diz que todo mundo comete erros. Olavo sabia que o que havia feito não era apenas um erro. Era uma escolha. E a diferença entre os dois pesa muito mais. A ambulância dobrou uma esquina e o hospital apareceu ao longe. Olavo sentiu uma tensão crescente. O carro parou. As portas automáticas da emergência se abriram. Tudo começou a se mover com velocidade. Médicos. Enfermeiras. Perguntas. Papéis. Antes de desaparecer pelo corredor, Ana Clara virou levemente o rosto. Seus olhos encontraram os de Olavo mais uma vez. Havia muitas coisas naquele olhar. Dor. Lembranças. Perguntas. Mas também algo que Olavo não esperava ver. Esperança. As portas da área de emergência se fecharam. Em segundos, Ana Clara desapareceu pelo corredor branco. Olavo ficou imóvel. Letícia e Giovanna estavam ao seu lado, olhando para onde havia desaparecido a mãe. Vão curar ela? Perguntou Giovanna em voz baixa. Olavo hesitou. Vão fazer tudo o que puderem. A menina assentiu lentamente, como se tentasse se convencer de que aquilo era suficiente. Passaram-se minutos. Depois meia hora. O hospital tinha aquele ambiente particular onde o tempo parece avançar de forma diferente. Olavo caminhava de um lado para o outro. As meninas estavam sentadas juntas, de mãos dadas, em silêncio. Finalmente um médico apareceu no corredor. Familiares de Ana Clara? Olavo se aproximou. Sou o pai das filhas dela. O médico assentiu. Precisamos conversar. Olavo olhou para as meninas. Esperem aqui um momento. No pequeno consultório, o médico abriu uma pasta com resultados preliminares. Sua expressão era séria. O estado dela é delicado. Desnutrição severa, anemia avançada e um quadro de esgotamento físico extremo. Ela pode se recuperar? Perguntou Olavo. Se receber tratamento adequado, sim. O médico fez uma pausa. No entanto, há algo mais. Encontramos sinais de uma infecção que vai se desenvolvendo há algum tempo. É grave. Teria sido muito mais grave se mais uma semana passasse sem tratamento. Olavo respirou fundo. Há quanto tempo ela está assim? O médico respondeu com calma. Pelo estado físico dela, eu diria que há vários meses. Meses. Meses em que Olavo estava ocupado construindo seu império. Vamos estabilizá-la essa noite, continuou o médico. Mas ela vai precisar de cuidados, tratamento e boa alimentação por bastante tempo. O dinheiro não é problema, disse Olavo. O médico respondeu com algo inesperado. O dinheiro ajuda. Depois acrescentou, mas o que ela vai precisar de verdade é de apoio. Olavo entendeu perfeitamente ao que ele se referia. Quando saiu do consultório, Letícia e Giovanna correram até ele. Como está a mamãe? Olavo se ajoelhou diante delas e as olhou com uma seriedade que nunca havia demonstrado em nenhuma sala de reuniões. Os médicos vão cuidar dela. Ela vai morrer? Perguntou Giovanna. Não. As meninas pareceram se tranquilizar. Então Letícia perguntou algo mais. O senhor vai ficar? Olavo sentiu que o peso daquela pergunta era muito maior do que qualquer contrato que houvesse assinado. Olhou para as meninas. Depois para o corredor onde estava a mãe delas. E respondeu com uma certeza que não havia sentido em anos. Sim. Desta vez, não vou embora. A noite caiu lentamente sobre o hospital. As luzes do corredor ficaram mais suaves. Letícia e Giovanna cochilavam encostadas em Olavo, enroladas nos cobertinhos que uma enfermeira havia trazido. Olavo as observava em silêncio. Era uma sensação estranha. Nunca havia estado numa situação assim. Suas noites sempre foram em hotéis de luxo, jantares de negócios, voos particulares. Mas naquela noite estava ali, numa cadeira de metal de hospital, com duas meninas que mal havia acabado de conhecer. E mesmo assim sentia algo novo.
Uma responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Giovanna abriu levemente os olhos. Papai. Olavo se surpreendeu um pouco com a palavra. Ainda não estava acostumado a ela. Estou aqui, respondeu suavemente. Mamãe não gosta de dormir em hospital. Já esteve em um? Uma vez, quando estava muito cansada. Letícia também abriu os olhos. Mas disse que a gente não podia se preocupar. Por quê? Porque se ficasse muito doente, não ia ter ninguém para cuidar da gente. O silêncio voltou a se instalar. Olavo começava a reconstruir uma realidade que nunca havia imaginado. Ana Clara havia estado sozinha. Criando duas meninas pequenas. Trabalhando. Lutando. Doente. E mesmo assim havia protegido as filhas do medo. Mamãe trabalha muito, disse Giovanna. Em que ela trabalha? Limpa casas, respondeu Letícia. A frase foi como uma pedra caindo no fundo do estômago de Olavo. Durante anos ele havia pago pessoas para limpar suas casas. Às vezes volta muito cansada, continuou Giovanna. Mas sempre lê uma história para a gente antes de dormir. Todas as noites. As meninas assentaram. Diz que as histórias ajudam a sonhar bonito. Olavo fechou os olhos por um instante. A imagem apareceu em sua mente sem que pudesse evitar. Ana Clara sentada junto à cama. Duas meninas pequenas escutando uma história. Uma vida humilde, mas cheia de amor. Tudo aquilo que ele havia abandonado. Giovanna ergueu o olhar. O senhor sabe contar histórias? Olavo hesitou. Depois negou lentamente. As meninas trocaram um olhar. A gente pode ensinar, disse Letícia com um pequeno sorriso. Olavo sentiu que algo dentro de seu peito se movia. Talvez ainda não fosse tarde demais para aprender algumas coisas. Naquele momento, uma enfermeira apareceu no corredor. Família de Ana Clara? Olavo se levantou. Sim. A enfermeira sorriu com suavidade. A paciente está estável. A gente pode ver ela? Perguntou Giovanna. Só alguns minutinhos. Olavo pegou as mãos das filhas. E pela primeira vez em muitos anos, não se sentiu como o homem mais poderoso do mundo. Só se sentiu como algo completamente novo. Um pai. A enfermeira os conduziu por um corredor longo e silencioso. Quando chegaram à porta, Letícia e Giovanna entraram primeiro. Ana Clara estava recostada na cama, conectada a um soro. Seu rosto continuava pálido, mas havia algo diferente agora. Seus olhos estavam abertos. E quando viu as filhas, um sorriso suave apareceu em seu rosto. Minhas meninas. Letícia correu até a cama. Mamãe, os médicos dizem que você vai melhorar. É, papai disse que vão cuidar de você, acrescentou Giovanna. Ana Clara ergueu lentamente o olhar e viu Olavo. O silêncio preencheu o quarto. Durante anos, os dois haviam vivido vidas completamente separadas. Agora estavam frente a frente. E no olhar de Ana Clara não havia ódio. Tampouco surpresa. Era o olhar de alguém que já havia imaginado aquele momento muitas vezes. Oi, Olavo. Oi, Ana. Olavo deu mais um passo em direção à cama. Me desculpa, começou. Ana Clara levantou suavemente a mão. Não. Agora não. Olhou para as meninas. Elas não precisam ouvir conversa de adulto. Olavo assentiu. Ana Clara olhou para Letícia e Giovanna com ternura. Vocês acharam o pai de vocês? Sim, responderam juntas. Ana Clara suspirou suavemente. Eu sabia que um dia iam achar. Olavo franziu levemente o senho. Você sabia? Ela olhou com um pequeno sorriso cansado. Menina corajosa sempre faz o que acha certo. A gente pegou o ônibus, disse Letícia com orgulho. E andou muito, completou Giovanna. Ana Clara fechou os olhos por um segundo, como se imaginasse o percurso. Depois voltou a olhar para Olavo. Sempre foram corajosas. Olavo sentiu o peso daquelas palavras. Corajosas. Muito mais do que ele. Ana, por que nunca me procurou? Ana Clara o observou durante vários segundos. Depois respondeu com calma. Porque eu te conhecia. O que isso quer dizer? Ela respirou fundo antes de continuar. Sabia que se voltasse para a sua vida, você faria por obrigação. Seus olhos eram tranquilos, mas suas palavras eram firmes. E eu não queria que minhas filhas crescessem com um pai que estava lá só por culpa. Olavo sentiu aquelas palavras atravessarem diretamente seu peito. Preferi que crescessem com a ideia de que o pai era um homem bom, que simplesmente estava longe. O quarto ficou em silêncio. Olavo baixou o olhar pela primeira vez. Não tinha nenhuma defesa. Porque sabia que ela estava certa. Respirou fundo. Eu não fui embora porque não gostava de vocês. As palavras saíram torpes, imperfeitas. Quando soube que você ia ter um filho, entrei em pânico. Ana Clara escutava.
Passei a vida toda lutando para sair da pobreza. Ele se lembrou da casa pequena onde havia crescido em Bangu. Das contas. Das brigas dos pais. Do medo constante de nunca ter o suficiente. Achei que se formasse uma família cedo demais, voltaria para aquele lugar. Olavo ergueu lentamente o olhar para Ana Clara. Escolhi o dinheiro. As palavras caíram pesadamente. Ana Clara fechou os olhos por um instante. Depois os abriu. Oh, sai. Como? Porque você sempre foi muito honesto com seus sonhos. Seus olhos se moveram para Letícia e Giovanna. Nunca duvidei que chegaria longe. Uma pausa. Mas não imaginei que seria sem olhar para trás. Houve um longo silêncio. Então Giovanna perguntou com preocupação, vocês estão brigando? Não, meu amor, respondeu Ana Clara imediatamente. Estamos conversando. Olavo voltou a olhar para Ana Clara. Por que não me disse que eram gêmeas? Ela soltou uma pequena risada cansada. Porque quando tentei te ligar, seu número não existia mais. Olavo sentiu um golpe direto no peito. Você tentou me procurar? Ana Clara assentiu uma única vez. Depois entendi que não devia. Olhou para as filhas com amor. Decidi que elas não iam crescer se sentindo rejeitadas. Preferi que achassem que o pai estava longe por causa do trabalho. Ana. A voz de Olavo tremeu. Eu teria ajudado. Ela olhou com suavidade. Talvez. Depois acrescentou algo que terminou de derrubá-lo. Mas teria conhecido elas por obrigação. Olavo já não conseguia manter o olhar fixo. Sentiu que as lágrimas começavam a arder nos olhos. Durante anos havia sido um homem inquebrantável. Um gigante do mundo financeiro. Mas naquele momento, Olavo Ramalho caiu de joelhos junto à cama, pela primeira vez na vida, chorou. Ana Clara o observava em silêncio. Não havia triunfo em seu olhar. Tampouco ressentimento. Só uma profunda tristeza e uma compaixão que havia sobrevivido aos anos. Giovanna foi a primeira a reagir. Caminhou lentamente em direção a ele. Papai. Olavo ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Giovanna esticou sua mãozinha e tocou o ombro dele. Tá doendo alguma coisa? Olavo deixou escapar uma pequena risada entre lágrimas. Tá um pouquinho. Onde? Ele levou a mão ao peito. Aqui. Letícia também se aproximou. Mamãe diz que quando o coração dói é porque alguém precisa de um abraço. Olavo abriu os braços. E as meninas se aproximaram imediatamente. O abraço foi torpe no começo. Novo. Desconhecido. Mas também sincero. Olavo fechou os olhos enquanto as abraçava. E naquele momento, compreendeu algo que nenhum negócio jamais lhe havia ensinado. O verdadeiro valor da vida não estava nas cifras que apareciam numa tela. Estava naqueles braços pequenos rodeando seu pescoço. Ana Clara observava a cena da cama. Uma lágrima silenciosa caiu por sua face. Depois de alguns momentos, Olavo se levantou. Se aproximou da cama. E olhou para Ana Clara com uma seriedade nova. Vou consertar isso. Como? Vou garantir que nunca mais falte nada para vocês. Ana Clara olhou com calma. Olavo. O dinheiro não conserta tudo. Ou sai. Então acrescentou algo que nunca havia dito em sua vida. Mas quero tentar. Ana Clara ficou em silêncio por alguns segundos. As meninas não precisam de um milionário. Fez uma pausa. Precisam de um pai. Olavo assentiu lentamente. Então vou aprender a ser um. Giovanna levantou a mão como se estivesse na escola. Isso quer dizer que você vai ficar? Olavo olhou. Depois olhou para Letícia. Depois voltou a olhar para Ana Clara. Sim. Ana Clara fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, seu olhar era mais tranquilo. Então fica. A manhã seguinte chegou com uma luz suave entrando pela janela do quarto do hospital. Ana Clara dormia tranquilamente. Os médicos haviam conseguido estabilizá-la durante a noite. Letícia e Giovanna estavam sentadas perto da cama, desenhando com lápis de cor que uma enfermeira havia dado. Olavo estava de pé junto à janela. Havia passado grande parte da noite sem dormir. Mas pela primeira vez em muitos anos, sua mente não estava ocupada em estratégias financeiras. Pensava em algo muito mais difícil. Sua própria vida. O celular vibrou. Era Heraldo, seu assistente. Senhor Ramalho. Os investidores estão perguntando por você. A assinatura do acordo estava marcada para esta manhã. Olavo olhou para as filhas. As meninas estavam concentradas em seu desenho. O que estão desenhando? Perguntou. Giovanna ergueu a folha. A nossa família. Olavo sentiu um nó na garganta. No desenho apareciam 4 figuras simples de mãos dadas. Ana Clara, as gêmeas e ele. Levou o celular novamente ao ouvido. Heraldo.
Sim, senhor. Cancela a reunião. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Cancelar o acordo completo? Mas senhor, estamos falando de centenas de milhões. Olavo olhou novamente para o desenho. Oh, sai. Posso perguntar porquê? Olavo observou as filhas rindo enquanto coloriam. Porque ontem aprendi algo que demorei anos demais para entender. O que, senhor? Que o meu império não vale nada se eu não conseguir ser um bom pai. O silêncio do outro lado foi total. Finalmente Heraldo respondeu. Entendo. Olavo desligou. Naquele momento, Ana Clara abriu lentamente os olhos. Havia escutado parte da conversa. Olavo. Você não deveria destruir sua vida por causa da gente. Ele se aproximou da cama. Não estou destruindo minha vida. Pegou o desenho que as meninas haviam feito. Estou começando ela de novo. As meninas ergueram o olhar. Gostou do nosso desenho? Perguntou Letícia. Muito. Giovanna inclinou a cabeça. Então vai ficar para sempre? Olavo se abaixou diante delas. Vou ficar o tempo que vocês precisarem de mim. Ana Clara observava a cena em silêncio. Havia algo diferente em Olavo. Algo que nunca havia visto antes. Não era o homem ambicioso que havia partido anos atrás. Era alguém que finalmente entendia o que havia perdido. E o que ainda podia salvar. Olavo pegou suavemente a mão de Ana Clara. Não posso recuperar o tempo que perdi. Ela o olhou em silêncio. Mas posso decidir o que fazer com o tempo que me resta. Ana Clara não respondeu. Mas pela primeira vez em muitos anos, ela sorriu. 3 meses depois, o mundo de Olavo Ramalho parecia completamente diferente. O hospital havia ficado para trás. Ana Clara havia se recuperado aos poucos. A desnutrição e a infecção haviam sido graves, mas graças ao tratamento e ao descanso, seu corpo estava recuperando as forças. Mas a maior mudança não havia acontecido no hospital. Havia acontecido na vida de Olavo. Pela primeira vez em muitos anos, sua agenda não estava cheia de reuniões intermináveis nem de voos de negócios. Agora ele tinha algo que nunca havia tido antes. Rotina simples. Pelas manhãs, acompanhava Letícia e Giovanna até a escola. No começo, as meninas caminhavam de mãos dadas com ele com uma mistura de orgulho e surpresa. Ainda estavam aprendendo a ter um pai. E Olavo estava aprendendo algo ainda mais difícil. Ser um. Uma tarde, os 3 estavam sentados num pequeno parque do bairro. As meninas corriam atrás de uns pombos, rindo com aquela alegria por a que só as crianças conhecem. Olavo as observava de um banco. Ana Clara se sentou ao lado dele. Já não estava pálida nem fraca. Seu rosto havia recuperado algo do brilho que Olavo se lembrava do passado. Nunca imaginei te ver aqui, disse ela suavemente. Eu também não. Olhou para as meninas. Mas acho que é o melhor lugar onde estive em anos. Ana Clara o observou por alguns segundos. Sua empresa continua funcionando, né? Sim. Mas agora trabalho menos. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso sim é um milagre. Olavo riu suavemente. Acho que eu tinha as prioridades erradas. O sol começava a cair lentamente, pintando o céu de tons alaranjados sobre a zona oeste do rio. Houve um silêncio tranquilo entre eles. Olavo, disse Ana Clara finalmente. Sim. Ela olhou com calma. As meninas sempre perguntavam como seria o pai delas. Olavo sentiu um leve nó no peito. E o que você dizia? Ana Clara sorriu levemente. Que era um homem que um dia aprenderia o que realmente importa. Olavo baixou o olhar. Demorei demais. Ana Clara negou suavemente. Mas chegou. Naquele momento, Letícia e Giovanna correram até eles. Pai, gritou Giovanna. O que foi? Letícia ergueu um pequeno desenho que haviam feito com giz no chão do parque. 4 figuras de mãos dadas. Olavo observou a imagem por vários segundos. Depois ergueu o olhar para as filhas. É perfeito. As meninas sorriram. E naquele instante, Olavo compreendeu algo que jamais havia aprendido em nenhuma universidade, em nenhuma reunião de negócios, em nenhum contrato milionário. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro. Estava nas pessoas que te esperam quando você decide voltar. Às vezes, a vida nos dá uma segunda chance. Não para apagar o passado, mas para aprender com ele e construir algo melhor.